Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos agora para a nossa segunda videoaula, seguindo aí a unidade do caderno didático da disciplina de elementos de multimídia e hipermídia. Esse caderno didático ele está disponibilizado na nossa sala virtual. E essa segunda unidade, ela irá tratar então do uso de objetos de aprendizagem em atividades pedagógicas. Os objetos de aprendizagem, eles estão ganhando cada vez mais espaço na educação, devido às vantagens que eles trazem tanto para o aluno quanto para o professor. Dessa forma, tem sido intenso o desenvolvimento e a divulgação desses recursos na internet, que são muitas vezes atraentes e surgem aí como uma oportunidade de propiciar aprendizagens significativas. Assim, você vai estudar a seguir os vários conceitos desse termo para compreendê-lo melhor e para compreender como os objetos de aprendizagem vêm sendo aplicados nas atividades pedagógicas. Com esse estudo, você poderá então reconhecer os benefícios de se utilizar os objetos de aprendizagem e como empregá-los de forma eficiente no contexto educacional. Vamos então começar aí tentando entender o que é e o que se pretende um objeto de aprendizagem. O termo objetos de aprendizagem, ou a sigla OA, que vocês vão ver muito aí no caderno didático de vocês, ele foi criado para resumir praticamente todos os recursos educacionais disponíveis na internet. E isso aconteceu devido à disseminação do desenvolvimento de recursos e de materiais digitais com ênfase no processo de ensino e aprendizagem e também dos ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, Os objetos de aprendizagem, eles evoluíram impulsionados pelo crescimento da utilização das tecnologias da informação e se tornaram blocos de conhecimento em que permite reutilizá-los e compartilhá-los. O estudo dos objetos de aprendizagem tem crescido bastante e já é uma das linhas de pesquisa mais promissoras no âmbito das novas tecnologias de comunicação e informação na educação. Os autores, eles consideram objetos de aprendizagem os recursos digitais, como áudios, vídeos, figuras, textos, gráficos, quadros, mapas, jogos, simulações, animações, entre outros, que podem ser utilizados tanto isoladamente quanto em conjunto, por exemplo, em um ambiente virtual de aprendizagem. Também podemos conceituar os objetos de aprendizagem como sendo unidades de pequena dimensão desenhadas e desenvolvidas de forma a fomentar a sua reutilização, eventualmente em mais de um curso ou em contextos diferenciados e passíveis de combinação ou articulação com outros objetos de aprendizagem, de modo a formar unidades mais complexas e mais extensas. Ou ainda, pode-se definir o objeto de aprendizagem como qualquer entidade, sendo digital ou não, que possa ser reutilizada e referenciada a fim de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, ok? Bom, dentro dessa segunda unidade, um outro tópico que a gente precisa falar aqui e aprofundar nas discussões é a classificação, quanto à classificação do objeto de aprendizagem. E quanto à classificação, alguns especialistas em tecnologia de educação e design instrucional afirmam que os objetos de aprendizagem eles podem ser classificados da seguinte forma, como objetos de apresentação, prático, simulação, o modelo conceitual, de informação ou de representação contextual. Então vamos lá, falar um pouquinho de cada um deles. Os objetos de apresentação têm como objetivo transmitir somente determinado conceito, E esse tipo de objeto, ele usa mensagem sequencial para explicar um assunto, com o mínimo possível de interação do usuário. Vamos falar o outro, objetos práticos, Os objetos práticos, por sua vez, eles vão proporcionar aos alunos
praticar certos procedimentos por meio de determinadas tarefas. E essas tarefas exigem uma interatividade um pouco maior dos alunos com o objeto. Já os objetos aí de simulação, eles permitem simular um sistema ou procedimento real no qual os alunos podem obter ou manipular os dados da situação em que está sendo tratada. Agora, os objetos do tipo modelo conceitual, eles expõem um ou mais conceitos relacionados de modo interativo e visual, proporcionando ao aluno visualizar, né, o mesmo aspecto de várias formas. Por exemplo, os números, gráficos e etc. Agora, os objetos de informação, eles disponibilizam um amplo conjunto de informações de imagens ou outras modalidades de forma dinâmica. Assim, o aluno pode optar por qual tipo de informação, né, ele deseja visualizar. E o último tipo de objeto é o de representação contextual, que proporciona ao aluno explorar um cenário real a fim de coletar aí dados para que ele possa resolver certos problemas relacionados a um conteúdo ou construir esse conhecimento. Um outro tópico dentro da unidade 2 também, que merece ser comentado aqui por nós, é a aplicação dos objetos de aprendizagem na educação. Os objetos de aprendizagem, eles surgiram a partir da necessidade de produzir materiais pedagógicos autoinstrutivos, de fácil acesso e que pudessem então ser reutilizados em vários locais por diversos usuários. A principal função de um objeto de aprendizagem é fazer com que o processo de aprendizagem seja mais agradável, seja mais interativo e, assim, tornar o entendimento dos conteúdos mais fácil. E tal característica dos objetos de aprendizagem contribui muito para a vida da docente, né, para a prática docente. Os OAs, né, ou objetos de aprendizagem, eles têm sido aplicados em diferentes modalidades de ensino, tanto presencial, híbrido, à distância, né, níveis de ensino fundamental, médio, superior, e várias áreas de atuação, como educação formal, corporativa ou informal. Esses tipos de objetos têm mostrado grande potencial no processo de ensino-aprendizagem por proporcionarem aí diversos recursos e aplicações. Eles facilitam as explicações de processos, a visualização temporal de eventos, a exposição de fenômenos complexos e também permitem melhorar a capacidade de abstração do aluno. Quando os objetos de aprendizagem são interativos, o interesse dos alunos é conquistado de forma mais fácil. E o seu potencial, né, o seu papel passa a ser muito mais ativo, né, do que passivo. Por meio da manipulação do objeto com suas próprias variáveis, né, e com seus próprios procedimentos, o educando ele passa a aprender por tentativa e erro. Além disso, ele desenvolve aí um senso investigativo que é muito importante para o processo de aprendizagem. Dessa forma, para que se alcancem benefícios, os objetos de aprendizagem eles devem ser simples, intuitivos e autoexplicativos, fazendo com que o aluno saiba usar o recurso sem perder muito tempo para entender como ele funciona. O emprego dos objetos de aprendizagem para auxiliar a aprendizagem, ele pode basear-se tanto em um único recurso, como um vídeo, quanto vários recursos digitais combinados. Eles podem também possuir somente a instrução, né, ou combinar a instrução e a prática. Podem ainda possuir uma lógica e uma estrutura para gerar ou combinar outros recursos, avaliando ou não as intenções e interações dos alunos com esse objeto. A escolha dessas características, ela dependerá dos objetivos que se almejam alcançar com o uso de tal recurso.
Por isso, é tão importante que o professor conheça bem esses conceitos, né, e todos esses aspectos dos objetos de aprendizagem. Bom, pessoal, essa foi a introdução da segunda unidade do caderno didático. Lembrando que nos fóruns de discussão teremos então a oportunidade de aprofundar nesses temas e contribuir com a construção do ensino-aprendizagem. Vamos agora passar para a terceira unidade do caderno didático, indo para a nossa terceira videoaula. Até lá!